aquelas pegadinhas e algumas mudanças também. Então é por isso que é importante a gente falar com quem entende para ajudar, né? Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Obrigada. Bem-vinda agradeço. novamente, Júlia, aqui com a gente. Eu que agradeço. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que mudou na declaração do imposto deste ano. Porque a gente sabe que são pequenas mudanças, mas que a gente precisa ficar atentos também, né? Sim. Então, a principal mudança que nós tivemos esse ano foi a faixa de isenção, né? O governo alterou o ano passado, então, para a época que tinha... o valor era 2 salários mínimos, então... ele passou a ser, a partir de 2.640, as pessoas já estão obrigadas a fazer essa retenção na fonte, né? Então, a principal mudança é essa, que o aumento da faixa de isenção. Isso significa que pessoas que fariam talvez o imposto de renda o ano passado, esse ano pode ser que não façam, e nos próximos anos também. A tabela estava bem defasada, ela já não era atualizada há 10 anos, então o salário das pessoas, né, não estava acompanhando a tabela. Então, pessoas, às vezes, que extrapolaram um mês ali a faixa de isenção, acabaram tendo que fazer o imposto de renda nos anos anteriores. Então, com essa atualização da tabela, vai beneficiar algumas pessoas. Então, essa é a principal mudança que nós temos aí. E o total acumulado, automaticamente, também, que a gente tinha de R$ 28.559,70. Esse ano, então, passou para R$ 30.639,90. Então, essa faixa de aumento. Diferença ali também. E assim, quais que são os documentos necessários? Porque às vezes, você faltando algum documento, você pode cair na malha fina que todo mundo tem um medo lá. Mas às vezes são pequenos detalhes que, se você conversar com quem entende, quem pode te ajudar a montar ali, fica mais fácil também, né? Sim. O principal documento é os informes de rendimentos, então, da onde advém a sua renda, seja ela de empresa ou de empresas privadas, se você é colaborador de alguma empresa. Então, estar pegando o seu informe de rendimento, verificando se essa totalidade dos 30 mil que eu citei agora há pouco é o caso. Então, passou dessa faixa ali dos 30.639, você já está na obrigatoriedade de estar fazendo isso. E documentos pessoais comuns, né, corriqueiros do dia a dia, despesas que possam ser lançadas, extratos bancários, né, os informes de banco, documentos de bens seu e dívidas também. Então, é um apunhado de isso aí documentos. Tudo vai somando, vai diminuindo para... Tem que fechar o caixa ali, tem que bater certinho, bater essa né? conta. E quem que precisa declarar? Quem, então, ganhou mais do que 30 mil? Isso. Então, quem tem o acumulado, né, de salários acima de 30.639. Esses salários, quando a gente fala em salários, pode ser de outras formas. Pode ser pro labore, por exemplo, que é a retirada do salário do sócio, né, de uma empresa. Então, pessoas que têm rendimentos tributáveis de empresas rurais, aliás, empresa não, de rendimentos de rural, né? Acima de 153 terra mil. arrendada, essas Isso, coisas assim, possuo que tem terra bastante e ganho. na nossa região também, Isso, né? tem muita atividade rural. Então, acima de 153 mil reais também precisa fazer. Pessoas que tinham bens em até 31/12 acima de 800 mil reais. Quem fez movimentação na Bolsa de Valores, praticou ações. Então, esse é um cuidado bem especial. A gente tem visto bastante gente caindo na malha fina, porque fez um mês uma movimentação na Bolsa, compra ou venda de ações e acabou não declarando. Então, é uma atenção especial nisso. Pessoas que tiveram rendimentos não tributáveis ou isentos acima de 200 mil reais também. Acontece muito também, às vezes, do aposentado achar que não precisa fazer o imposto de renda somente por ele estar aposentado. Então, fica um alerta também para esse aposentado. Consulte, né, o contador de confiança ou procure um escritório de contabilidade para que ele saiba se ele precisa realmente ou não fazer o imposto de renda. É uma dúvida bem comum entre os idosos. E assim, e como que é o modelo simplificado e completo? Porque eu vi que você pode até fazer no site, o gov.br. Isso, né? Você pode, com o seu acesso, inclusive o contador também pode acessar com o seu acesso do gov.br, que hoje é a plataforma que mais unifica rápido e prático tudo. também, né? Tá Sim, tudo ali, só a vida. Exatamente. E ela já vem pré-preenchida. Então, tem menos chance de erro, né? Então, ela já vem preenchida ali, mais fácil. E a principal diferença entre as duas, na verdade, o simplificado e o completo, depende da quantidade de rendimentos que você tem e da quantidade de despesas que você tem. Então, o simplificado, geralmente é para aquela pessoa que só tem uma fonte de renda,
que tem poucas despesas. O completo a gente pode utilizar para pessoas que têm mais que uma fonte de renda, por exemplo, é muito comum em pessoas que trabalham na saúde, por exemplo. Trabalha em um hospital num período e trabalha em um hospital em outro período. Então, a soma dessas fontes de renda, né, acaba que às vezes dá até o imposto a pagar. Então, a soma dessas fontes já deixa a pessoa na obrigatoriedade, com certeza. Então, para essas pessoas, provavelmente vai ser usado o modo completo, né? E daí, analisando também a questão das despesas delas. Então, é tudo muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa. Então, a gente precisa analisar essa documentação e ver o que é melhor, né, para auxiliar essa pessoa. E o que pode você apresentar para o imposto de renda? Tipo assim, se você paga um plano de saúde, vale? Sim. Medicamentos, essas coisas assim, o que você pode apresentar para te ajudar no imposto? Planos de saúde ou outras despesas médicas, né, que não estejam envolvidas no plano, uma cirurgia, uma consulta que você pagou fora do teu plano, ou se você não tiver plano também. Medicamentos, infelizmente, não entra, é uma pergunta bem recorrente, não entra, mesmo que o medicamento ele seja de uso contínuo, então não dá. Algumas despesas com advogado, depende do caso. Despesas com aluguel também entra, né? Desde que a pessoa que está recebendo aluguel também faça o lançamento lá, para não dar conflito, né? Porque entendam que as informações que você transmitir, a pessoa que paga o seu salário, que é a empresa, ou outra fonte, né, que advenha, ou no caso da despesa, a empresa que emitiu uma nota para você, ela precisa informar lá também que ela fez essa saída para você. Então, o imposto de renda, ele nada mais é que um confronto de informações da pessoa física com as pessoas jurídicas também. Então, isso tudo precisa estar bem alinhado e bem lançado. E sobre a declaração conjunta e separada, como que é que funciona ali? Pode ser feita a declaração conjunta. Quando nós temos clientes que vêm até o escritório e sugerem, né, de fazer a declaração em conjunta, a gente sempre faz uma análise antes, faz o lançamento em conjunto, faz o lançamento individual. Depende muito se os dois possuem rendas, né? Então, às vezes, não vale a pena que nós façamos uma declaração em conjunta para cônjuges, por exemplo, né, que é o mais comum. E se ficar decidido, então, que somente uma pessoa vai fazer, a gente coloca o CPF do cônjuge nessa declaração, né? Então, a declaração ela serve para ambos. Isso é muito comum para mulheres ou para homens que são do lar, que, né, ficam em casa e que só tem uma fonte de renda, né? Mas também não é regra. Pode ser que seja, né, para as duas pessoas que trabalhem, mas geralmente dá um conflito ali de soma de informes de rendimentos e os valores ficam muito altos, acaba que a faixa o limite de apuração fica muito alto também, acaba não compensando. Então, tem que analisar caso por caso. E quem que pode ser dependente também? Tipo assim, a esposa, filhos, isso conta também na declaração? Sim, o cônjuge ele pode ser dependente desde que a pessoa tenha filhos, né, com ela, ou tenha uma união estável acima de 5 anos. Os filhos também podem ser, não precisa ser filhos sanguíneos, pode ser filhos adotivos ou pessoas que dependam, né, de você efetivamente, que você tenha como comprovar. Porque automaticamente você lançando um dependente na sua declaração, você vai lançar uma nota de despesas, vai lançar um plano de saúde para ele. Então a Receita vai fazer essa leitura se isso está batendo mesmo com as informações. Se esse filho for maior de 24 anos e ainda estiver na faculdade, pode lançar, mas precisa ser visto se ele tem fonte de renda. Então, basicamente, pode ser lançado, tranquilo, só precisamos ver se esse adolescente, que não é mais adolescente, esse filho, né, tem renda também, e se tiver, fazer o lançamento. Tá, você falou de filhos aí. E quanto que é possível reduzir com a parte de educação? Porque faculdade, essas coisas, escola ali, do primário, essas coisas, Sim, tudo conta também no imposto de renda? E é uma renda, é um abatimento bem legal, dá para ser deduzido até 3.500 por dependente, né? E não só para o dependente, pode ser lançado também a educação dessa pessoa física que está declarando. Então, se ela fez uma pós-graduação, ou uma faculdade, ou um mestrado, um curso que esteja envolvido na área dela, ela também pode estar fazendo esse lançamento e esse abatimento com a educação.
Isso é importante, porque a gente sabe o tanto que é gasto em educação também com os filhos, quem tem aí 2, 3 filhos também, mas independente da quantidade de filhos, é o valor de 3 e pouco que pode ser, Júlia? É o limite máximo que pode ser deduzido, né? Porque senão acaba que o valor também restituir fica muito alto, porque os gastos com ensino com certeza ultrapassam muito além desse valor, né? Então é um limite que a Receita impõe ali por dependente. E sobre declaração de financiamento, como é que é? Como que funciona para financiamentos? Na verdade, primeira coisa que é perguntado quando você vai fazer um financiamento é o teu imposto de renda. As pessoas já se assustam, né? E automaticamente também, quando você tem um imposto de renda, a Receita orienta que você faça, quando você faz o imposto de renda e tem um financiamento, você precisa lançar isso também. Né? Proporcionalmente, você tem um bem, mas você tem uma dívida também, que na maioria das vezes ela é mais alta. Ainda. Exatamente. Assim como um financiamento de um veículo, né? Você vai lançar o veículo nos bens e você vai lançar a dívida no campo de dívidas também. Porque a declaração de imposto de renda nada mais é que um resumo da sua vida financeira do ano. O que entrou de renda, o que você fez com aquele dinheiro, o que você comprou, o que você vendeu. E quais foram as dívidas que você adquiriu naquele ano. Então, é um resumo da sua vida ali que vai para a Receita Federal e as informações a gente tem percebido bastante que tem se cruzado cada vez mais as informações a título de realmente que as pessoas façam a declaração corretamente, né? Façam escritura de imóveis, façam a compra e venda de veículos e façam a transferência. Então, por um lado é bom e por outro é ruim, né? Sempre tem os dois lados. Mas é importante estar em dia para não se incomodar e não ter que pagar e depois essas coisas que vocês não declarou, né? E tipo assim, um sócio de uma empresa, ele também precisa declarar junto ali ou ele faz o separado, uma declaração separada? O sócio, como pessoa física, ele tem a mesma obrigatoriedade das regras. Né? Então, se ele tem rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil, por exemplo, ao caso da distribuição de lucro, ele precisa estar fazendo essa declaração de imposto de renda. Às vezes ele tem um prolabore que tem uma retenção na fonte, vai ultrapassar os nossos 30.639, então ele está na obrigatoriedade também. Ele segue as mesmas regras, mas eu indico bastante para o sócio de empresas fazerem o imposto de renda, porque só com o prolabore, às vezes ele vai ao banco tentar um financiamento, quer comprar uma casa e ele não consegue, porque só o prolabore não é suficiente para aquela empresa que vai dar o crédito para ele fazer o empréstimo. Então eu indico que o sócio faça, porque daí sim ele vai estar assegurado pelo prolabore lançado no imposto de renda, que ele tem renda e tem condições de pagar esse empréstimo que ele está tentando. Mas isso é muito importante, né? Você saber, entender sobre isso também. A gente viu que teve algumas mudanças no MEI também, que as pessoas às vezes não estão percebendo e que se não vão atrás, não vão saber, só descobrem na hora de fazer essa declaração, isso. Né? A Receita Federal, no ano passado, a partir do mês de agosto ali, ela foi bem dura em relação ao desenquadramento de empresas. Empresas do Simples, que passaram para regimes normais, e pessoas também que eram do MEI e passaram para Simples Nacional, que precisam fazer contabilidade regular, apuração de impostos mensalmente. Então, eu indico que se você tem um MEI e ainda não viu nada sobre o seu MEI esse ano, que você entre em contato com o seu contador, procure um escritório de contabilidade para você ver se está tudo certinho, até porque também tem a declaração do MEI, que vai até dia 31 de maio também. Então, gente, é bom vocês ficarem atentos. Eu vou deixar ali o Instagram da Ju na tela. Se de repente você ficou em dúvida, quer saber mais alguma coisa, pode entrar em contato com a Júlia, tá em dúvida, até quando, como que funciona. Inclusive lá, ela posta algumas dicas e dá algumas dicas também. Tá ali, ó, só você entrar em contato. Júlia, gratidão. Obrigado pelas dicas de hoje. Obrigada. Vamos cuidar com o Léo? Vamos.